Meritocracia existe sim, seu burro imbecil. E eu precisei fazer esse vídeo porque eu fiquei muito revoltado, sabendo que tem gente que pensa o contrário. E eu vou te explicar de uma forma muito simples para tu parar de ser um idiota que fica achando que meritocracia não existe. E eu vou te explicar o porquê que tu devia pensar diferente depois desse vídeo em poucos minutos. Presta atenção. Não interessa se meritocracia existe ou não. O ponto é se tu acredita nela ou não. Porque se tu não acredita na meritocracia, automaticamente a tua cabeça pensa que as pessoas não têm o que elas têm por mérito. Ou seja, isso te leva na seguinte linha de raciocínio, que pessoas que têm resultados positivos não necessariamente merecem aqueles resultados, elas podem só ter tido sorte, e pessoas que não têm resultados não necessariamente elas não mereçam aqueles resultados, elas podem só ter tido azar. E o problema é que esse pensamentinho medíocre, essa crença negativa que te enfraquece, ela te faz acreditar de que tá tudo bem tu não ter nada, porque tu só é um azarado. E tu acha que tu não vai conseguir conquistar as coisas positivas porque tu não teve sorte, porque precisa ter sorte para ter as coisas. Tu fica acreditando que quem é rico porque teve sorte. E isso tira da tua cabeça a ideia de que tu pode enriquecer com o teu esforço. Porque tu acredita que não existe meritocracia, logo, mesmo que você se esforce, você não conseguiria enriquecer. Porque não necessariamente trabalhar duro vai fazer tu ficar rico, porque não existe meritocracia, e tu pode trabalhar um monte e não ficar rico, porque não existe meritocracia e tu pode só dar azar. E o problema é que isso te coloca num pensamento de vítima, porque tu fica achando que tu não é responsável pelas suas atitudes. E não interessa se vai funcionar 100% das vezes ou não. É verdade, pode ser que tu trabalhe um monte, estude um monte e continue um pobre lascado, mas pode ser que tu fique rico, e isso é uma verdade. E pode ser que tal fulano, ele é rico mesmo que ele não tenha trabalhado e estudado um monte, porque ele deu sorte do pai dele nascer rico. Não, ele deu sorte de nascer rico porque o pai dele tinha grana. O problema é, por que o pai dele tem grana? Ou ele conquistou essa grana para poder dar um futuro melhor para os filhos, que é a mesma coisa que eu quero fazer, eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos, então eu vou correr atrás de grana, ou isso aconteceu em algum momento na linha dos antepassados dele. E essa pessoa pode ter conquistado grana roubando? Pode ter dado um pouco de sorte? Pode, mas o ponto é, se tu acredita que não existe meritocracia, isso te coloca num pensamento, numa crença de vítima. E a vítima não age para mudar. A vítima, ela aceita as circunstâncias como elas são. E tu não tem nem chance de mudar se tu não pensar o contrário. Eu preciso pensar que a meritocracia existe, porque se eu pensar que a meritocracia existe, eu vou acreditar que se eu trabalhar duro e estudar muito, eu vou ficar rico. E ponto final. E tudo bem, tu pode dizer, mas isso não é verdade, porque talvez tu dê azar, porque tu não teve tais oportunidades que outra pessoa teve, e aí tu pode estudar e trabalhar um monte e tu não vai ficar rico mesmo assim. Tudo bem, mas se eu não estudar e não trabalhar um monte, aí sim eu não vou ficar rico. Existem pessoas que vieram com mais sorte, sim, e existem pessoas que vieram com mais azar, sim, mas a vida é um jogo de cartas. A vida dá as cartas e tu joga com o que tu recebeu. E tu pode receber uma mão muito boa, e se tu só merece desgraça porque tu só faz desgraça, tu joga mal com a tua mão, não interessa que tu recebeu uma mão boa. Agora, se tu recebe uma mão muito ruim, mas tu consegue ir jogando bem, tu vai conseguir conquistar alguma coisa. É claro que uma mulher negra que nasce no Afeganistão tem menos oportunidade do que um homem branco que nasce nos Estados Unidos. Óbvio. Mas se os dois se esforçarem, eles podem chegar em patamares melhores do que o que eles chegaram. Ou seja, se a mulher trabalhar e estudar e se esforçar, ela pode chegar num patamar de vida melhor do que o que ela teve, mesmo que ela não tenha tido boas oportunidades desde o começo. Já o homem, se ele treinar, estudar e trabalhar um monte, ele provavelmente vai conseguir ter mais coisas e conquistar mais coisas. O problema é, mesmo que tu olhe para algumas exceções de pessoas que não conseguiram mesmo se esforçando, só pensar isso vai te fazer ter um pensamento de vítima. Então, não interessa o fato se a meritocracia funciona ou não, se é 100% ou não. Plantou, colhe.
Se tu acreditar que não funciona a lei da causalidade, tu vai ficar só fazendo um monte de besteira nesse teu pensamento de vítima, de que o mundo te deve alguma coisa, antes de tu precisar fazer qualquer coisa pelo mundo, e tu vai ficar esperando as coisas acontecerem para ti antes de correr atrás. E se tu acredita na meritocracia, tu vai correr atrás das tuas coisas, e isso te dá a chance de poder conquistar. Então a meritocracia existe a partir do ponto que eu preciso acreditar que ela exista, senão eu vou ser uma vítima ferrada e eu não tenho nem chance de conquistar nada na vida. Então a meritocracia existe sim, seu burro. Porque se tu acredita que ela não existe, tu é uma vítima fracassada que não vai fazer nada para mudar. Se eu acredito que a meritocracia existe, eu vou trabalhar e eu vou estudar para ter uma vida melhor. E eu tenho chance de ter essa vida. Tu? Não. Se tu tem cérebro suficiente para perceber que eu tô falando a verdade e que não interessa se a meritocracia vai funcionar direito ou não, o ponto é que tu precisa acreditar nela, porque só assim tu vai lutar para conquistar uma vida melhor. E se tu não lutar para plantar boas coisas, tu nunca vai colher bons resultados. Se tu consegue perceber isso, entender isso, e tu é um homem jovem, que nem eu, que está se desenvolvendo, lutando porque tu acredita na meritocracia, para ter resultados melhores na vida, para ser mais rico, para ser mais inteligente, mais bem-sucedido, para conquistar o que tu quiser, não interessa. Se tu é um homem, tu quer conquistar alguma coisa, tô falando contigo. Se essa é a tua realidade, tu não é um burrinho vítima medíocre que fica acreditando que meritocracia não existe e que, sei lá, cara, eu não consigo nem entender o pensamento dessas pessoas. Elas acham que a meritocracia não existe, aí elas anulam a lei da causalidade com um argumento ou dois falhos, se forem analisados profundamente, e isso fortalece uma crença de vitimismo que faz elas serem piores. Não consigo entender quem pensa assim. Eu não alimento nada que me faça ser pior. Se uma crença ela me torna mais fraco, eu descarto. Eu só mantenho comigo crenças que me tornam mais forte. E principalmente eu só mantenho comigo a verdade. E se tu se identifica um pouco com isso e quer conquistar alguma coisa, está se desenvolvendo, eu tenho uma comunidade para homens jovens que estão focando em desenvolvimento pessoal, para a gente interagir um com o outro e se ajudar a evoluir mais rápido. A comunidade se chama Os Verdadeiros e se tu clicar no link que está aqui na descrição, tu vai preencher um formulário para poder participar dessa comunidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu precisei fazer esse vídeo porque eu fiquei muito revoltado. E lembre-se, continue aprendendo.